Meus amados, hoje dia 20 de agosto de 2024, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho é a continuação de ontem. Lembremos que ontem o jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta o que ele deveria fazer de bom para receber a vida eterna. E aí Jesus indica os mandamentos e ele diz: eu sigo isso já, desde toda a minha vida eu segui. Então só te falta uma coisa, vai, vende teus bens, doa aos pobres e depois vem e me segue. E aí ele vai embora triste porque aí São Mateus vai falar claramente, ele era rico, muito rico. Então é a continuação, e aí Jesus fala que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O problema está na riqueza em si? Não, está no apego. Nós temos reis que foram santos. Santa de Virges era rainha da Polônia. Então nós notamos aqui que essas pessoas que o Senhor se refere aqui, porque ele fala dificilmente um rico entrará no reino do céu. Ele não falou que o rico não entra, mas com dificuldade ele entra por causa do apego, da falta de confiança em Deus. Inclusive, se ele não confia em Deus, ele vai esperar a salvação para quê? Para que ele quer salvação? Ele confia nos bens, ele confia naquilo que ele tem aqui. Está entendendo? Então, é onde ele colocou a confiança dele, colocou nos seus bens, como esse menino que abandona Jesus para ficar com seus bens. E aí o Senhor fala algo aqui meio enigmático. Um camelo no buraco de uma agulha. Então, muita gente pensa no animal camelo e na agulha que a gente usa para costura. Precisamos entender que é preciso compreender um pouquinho. O camelo animal, então tem essa interpretação, o camelo animal, e a agulha que Jesus está se referindo, eram as agulhas que eram espaços que existiam nas muralhas. Lembremos que as cidades antigamente eram cercadas de muralha. E ali existia um pequeno espaço onde os arqueiros jogavam as flechas. Tá? Ou alguns dizem que a agulha também era um espaço onde você só conseguia passar de lado, porque era muito estreito. Então, um camelo, que é um animal grande, não passaria por esse estilo de agulha. Agora, existe também uma outra interpretação que vai lá no grego. No grego, a palavra camelo é kamelos. E a palavra corda é kamilos. Só que a pronúncia é igual, do E e do I, como nós fazemos aqui. Muitas vezes a gente fala, né, estudar ao invés de estudar. Nós falamos padre ao invés de padre. Então nós trocamos o E e o I, falamos como se fosse o mesmo som. Isso acontece também no grego. O som do eta virou iota, tá? Ou seja, o som do E virou som de I, como faz aqui a gente no português. E aí, algum copista, na hora ali, porque como é que se faziam as cópias dos livros antigamente? Uma pessoa lia em voz alta e todos, não existia gráfica, gente, não existia a imprensa. Então era uma pessoa lendo e os copistas ouvindo e
escrevendo ali. Era assim que se faziam as cópias dos evangelhos, dos livros sagrados. Era uma coisa cara, demorada, porque era palavra por palavra. Então, provavelmente, quando ele citou ali camelos, que é corda, eles escreveram camelos, camelo, o animal. E ali, num dado momento, talvez tenha se perdido. Essa é uma outra, e aí sim, é uma corda grossa que usava, né, para amarrar muitas vezes os barcos, e que é óbvio não vai passar pelo buraco de uma agulha. Tá? Então existem essas duas interpretações. De fato, o Senhor aqui está usando o exagero. Tá? Seja uma forma ou a outra, a corda grossa para passar no buraco ali da agulha, ou o camelo animal passar pelo buraco da agulha na muralha. Tá? Então, ele falou, é muito mais fácil acontecer isso do que um rico entrar no reino do céu. E aí os apóstolos então viram e falam, mas então quem pode se salvar? Quem pode ser salvo, Senhor? E aí nós vamos entender algo muito importante. Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. O Senhor vai dizer, né? Vou ler aqui o que está escrito exatamente. Para os homens isto é impossível, então o homem não se salva sozinho. Mas para Deus tudo é possível. Então a salvação é um ato divino. O homem não se salva sozinho. O gênero humano aqui, homem no sentido de gênero humano. Então aqui a doutrina da reencarnação, onde eu me salvo sozinho, é jogado por terra. Jesus deixa claro, só Deus pode salvar o homem sozinho não se salva. E aí Pedro vai fazer uma pergunta, tá, esse rapaz aí não quis seguir o Senhor, ele preferiu os bens, e nós que deixamos tudo para seguir o Senhor? O que nós vamos ganhar? No fundo, Pedro é isso que ele quer saber, né? O que nós vamos ganhar? O que haveremos de receber? E aí o Senhor fala para ele, em primeiro lugar, eles vão poder, porque quando Jesus for, né, chegar com toda a sua glória, esses homens, esses 12, irão sentar-se no trono para julgar as 12 tribos de Israel. Mas também o Senhor fala, né, que todo aquele que deixou casas, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, campos, por causa do nome de Jesus, vai receber 100 vezes mais e também terá como herança a vida eterna. Então é por isso, é necessário que nós tenhamos a coragem de abrir mão das coisas aqui que Deus vai nos pedir, que nós abramos mão de situações, de pessoas, de, sei lá, tantas coisas, tá? Então aqui nós percebemos dois temas. Primeiro, o risco do apego às riquezas, e depois também a recompensa daqueles que se desapegam das riquezas. E aí depois nós vemos o Senhor aqui dizendo, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Do que Jesus está falando aqui? Os judeus foram os primeiros a receber Moisés, a lei, os profetas, mas talvez serão os últimos a entrar no reino do céu. Por quê? Porque não acolheram Jesus como Messias. Mas eles vão entrar. O Senhor está falando aqui que eles serão os últimos, não estão dizendo que eles não entrarão. E ele fala que muitos que agora são os últimos serão os primeiros, ou seja, os últimos a receber o anúncio do evangelho, né, que são os pagãos, mas que vão acolher Jesus como Messias. Eles entrarão antes dos judeus no reino dos céus. Serão privilegiados. Por quê? Porque acolheram Jesus como Senhor. Então, é aquilo que, né, nós podemos dizer, não, que nós não tenhamos medo de abandonar nada por causa de Deus. Ele sempre nos dará muito mais, nos dará em abundância. Então, que nós não tenhamos medo, muito pelo contrário, mas que confiemos plenamente no Senhor. E é isso que nós oramos pedindo, Senhor, esta coragem. Muitas vezes nós somos covardes, Senhor. Nós temos medo de abrir mão, nós temos medo de faltar, nós achamos que Deus não vai cumprir as suas promessas, nós achamos que Deus não é fiel. Não, o Senhor é fiel. Ainda, vai nos lembrar São Paulo, ainda quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Então, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Tudo aquilo que nós abrirmos mão por causa do reino de Deus, por causa do nome do Senhor, nós já seremos abençoados. E nós cremos nisso, Senhor, e nós te louvamos e bendizemos porque sabemos que o Senhor vai cumprir cada uma das suas palavras. Tudo aquilo que o Senhor prometeu não será perdido. E, Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, que nós aprendamos contigo a ser realmente homens e mulheres que confiam, assim como a senhora fez, confiam plenamente nas promessas de Deus. E pedimos, Mãe querida, intercede por nós, intercede de forma especial pelo Brasil.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.